fazer um vídeo com dicas assim de segurança. Eu percebi assim que é bem importante. Por quê? Vou te mostrar aqui, ó, 2 prints que eu tirei de corrida. E acontece isso muito. Fora aqueles lance de você pegar uma corrida e ao deslocar até aquela corrida, quando você chega, o exemplo é assim, tá o nome de uma mulher, e aí quando chega tá o esposo dela, o filho dela, ou o irmão dela, ou o amigo dela, sei lá, mas não é aquela mulher. Isso acontece também com um homem, uma corrida solicitada por um homem, quando você chega lá, é a esposa dele, filha, e aí não é aquela pessoa, tipo, é errado, entendeu? Porque se quem solicitou a corrida é quem devia estar lá para embarcar. E outra, quando não é isso, a pessoa tem que comunicar lá, ó, viagem, como que fala assim, o nome de quem usa o aplicativo, mas quem vai fazer o uso da viagem e tal, tipo, avisar. Caso contrário, muitos até acabam nem pegando esse passageiro. É uma relação de segurança até para o motorista. E eu fico analisando assim, né, como que é estranho, porque os aplicativos, quando você vai baixar, você tem que colocar lá que você mandar sua habilitação, você tem que colocar que exerce, como fala assim, atividade remunerada, tem uma pesquisa do seu nome, tem uma pesquisa no carro, você tem que mandar foto, tem que aprovar. De vez em quando, de uma hora para outra, o aplicativo é bloqueado para você tirar uma selfie do seu rosto. Aí eu fico pensando assim, como que um aplicativo faz isso para cobrar o motorista em relação à segurança do passageiro, mas não faz um filtro em relação ao passageiro. Isso é só uma, tem várias coisas, né? Por exemplo, assim, quando a gente vai buscar um passageiro, a gente olhar de onde ele está saindo, com que ele tá, tentar olhar na cintura dele, entendeu? Para ver se é sério. Se o cara tá armado, cara, tipo, tem que pensar em tudo, velho. Ah, pode ser polícia, pode ser ladrão, pode. Tem que pensar em tudo. Entrou passageiro, nunca ficar falando da sua intimidade pra pessoa, entendeu? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Pô, não interessa, você não tem que terceirizar informação sua, entendeu? Ah, você trabalha com o quê? Trabalha só aqui? Cara, tipo, aos poucos corta, fala do sol, fala da lua, entendeu? Mas particularidade sua não fala, você não conhece a pessoa. Até com quem você conhece tem que ficar esperto. Entrou o passageiro, olha lá como é que se fala? Deixa eu... Essa rotatória aqui é meio embaçadinha, porque os caras são meio acelerados aqui. Passou. Olhou, o passageiro entrou, tem uma trava de segurança no carro, trava as portas. Toma muito cuidado com... Eu não gosto disso aí não, é sério, eu não gosto de ficar fazendo corrida com parada, entendeu? Eu não gosto. Toma muito cuidado com essas corridas com parada, cara, entendeu? Toma muito cuidado. Tem vezes que você tá tão tranquilo assim, aí vem uma corrida com parada e entra uma tranqueira no carro. Aí, falando
segurança, né? Segurança, tipo assim, é uma responsabilidade mesmo nossa, né, velho? A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa segurança, com a segurança dos outros, entendeu? Na rua, que nem eu comentei, a gente tem que tomar cuidado com as rotinas. As rotinas são muito perigosas, velho. É sério. Esse dia aí que aconteceu de uma pessoa tentar embarcar junto com um passageiro, a gente olha assim, a gente fala assim, tira você da zona de conforto, né? Tem que ficar esperto. De dia é um tipo de, como é que se fala? De trabalho, né? É um tipo de trabalho. É um trabalho onde que tem mais pessoas na rua, onde tem mais policiamento e tal. É um pouquinho mais tranquilo, mas não pode vacilar, entendeu? Não pode vacilar. A gente sempre tem que olhar tudo, que nem eu falei, olhar o passageiro. Eu acho interessante também sempre carregar uma caneta junto com papel no carro, ou lápis que seja. De repente você está indo buscar um passageiro, levar um passageiro, você vê alguma coisa diferente do seu cotidiano, anota a placa e depois leva para a polícia. Uma vez eu fui levar um passageiro e o carro ele não tinha o isso filme, por isso eu acho importante também a gente ter o isso filme no carro. Se é à noite, eu prefiro colocar até na frente, entendeu? Mas o meu é a lateral e a parte do, como fala, de trás do carro. Beleza. Resumindo, tava levando um passageiro, ele não tinha isso filme e um carro começou a seguir. E eu vi que ele seguia porque tinha a rua que eu não dava seta, ia fingir que passava direto e ele pegava, passava, entrava. E o carro do cara era um New Civic e era lacrado, você não via quem estava dentro. Você não via quem tá dentro do carro. Porém, o cara do carro, o motorista do outro carro, ele via quem tava, que era uma mulher e eu, né? Não tinha mais nada, porque não tinha isso filme. E eu andando e esse filho de Deus seguindo. E todo lugar que eu ia, ele ia. Eu vi um jeito de, tipo, tava chegando próximo ao desembarque do passageiro. Aí eu peguei e falei, pensei assim, caramba, o passageiro tava distraído, tava olhando as coisas no celular dela. Aí eu peguei, eu fiz um esquema de, tipo, praticamente fazer ele forçar a dar uma ré, se fosse para entrar na rua, porque eu praticamente quase passei da rua, abri um pouco assim, entrei na rua, e aí foi dito e feito. Fiz um quadrado lá que tinha no quarteirão, deixei o passageiro, na hora que eu deixei o passageiro, eu questionei, você conhece alguém carro assim, assim, assim? Passageiro não, eu falei, ah tá, então entra rápido pra dentro, comentei, porque tinha um carro seguindo, de repente era pra pegar o carro aqui, não sei. Aí beleza, aí fiz o restante, terminei a corrida, tava indo embora quando eu olho o Filho de Deus parado em um lugar lá, mas aí eu falei, ah, agora eu tô sozinho, agora é outros milhão, né? Mas, né, catei a placa dele e mandei numa viatura que eu encontrei no bairro. Mas é isso. A gente sempre tem que estar com. Mas é isso. A gente tem que sempre analisar o que a gente pode fazer para evitar ou acontecer alguma coisa. Porque se acontecer, já era, filho. Felizmente já era, né? O desembarque, principalmente noturno, desembarque de passageiro noturno. Tem gente que faz corrida noturna recebendo dinheiro. Cara, já antes de desembarcar, já vai falando pro passageiro, passa o QR Code e fala o passageiro já fazer o pagamento, mano. Não fica esperando para fazer o pagamento num lugar parado, que é ali que os caras já vêm, cara. Entendeu? Tem que ser bem detalhista, conversar. Ó, você vai pagar dinheiro à noite principalmente, você vai fazer tal coisa, entendeu? Não tem medo de comunicar e ser uma pessoa bem ligeira. Tem várias coisas assim. Se eu for lembrando, eu vou trazendo para vocês, entendeu? Mas tem várias coisas pra gente evitar que aconteça alguma coisa. Um motorista, um camarada meu, ele comentou que é uma coisa também bem interessante, faz conta assim.
Você vai levar o passageiro homem e levar um passageiro mulher. Atrás do seu banco, vai sentar, faz conta, sentar alguma pessoa. Cara, tipo, joga o seu banco lá pra trás, cara. Entendeu? Deita um máximo pra incomodar a pessoa, espremer a pessoa. E, se possível, espreme dos dois lados, velho. Por quê? Pra não ter ação. De repente, alguma coisa de maldade, entendeu? Não ter ação. O cinto de segurança, o meu cinto de segurança do carro, ele tem sensor. Por exemplo, aqui, ó. Coloca o cinto de segurança aqui. Tal. E se eu não conectar ele aqui, ele fica pitando. Beleza, vou trabalhar à noite, eu encosto ele aqui, ó. E cato o cinto do outro lado e travo na onde tem o sensor. Por que eu faço isso, gente? Porque se tiver que eu ter algum tipo de ação, eu vou ter a possibilidade de movimento. Entendeu? Qual ação? Sair do carro. Aí de repente se proteger em alguma coisa, a gente nunca sabe. Então tipo várias dicas que a gente vai pegando, coisas simples, entendeu? Mas ajuda pra caramba, beleza? Marcar roupa, sempre olhar a roupa que o passageiro tá, olhar o rosto, porque quando você, de repente você passa por algum trauma, e o rosto das pessoas são bem parecidos em relação a trauma. Então olha lá, olha rosto, olha vestimenta, olha algum sinal, entendeu? Alguma cicatriz, alguma coisa. Olha tudo, cara, entendeu? Porque a prioridade é você, entendeu? O aplicativo, que nem eu comentei com você, eles não filtram o que deveria filtrar. A gente que tem que filtrar. Isso está em todas as áreas. A gente que somos responsáveis pelo nosso bem-estar. É só mais alguma coisa. Mas eu lembrando de qualquer coisa, eu vou colocando aqui nesse vídeo, beleza? Eu vou estendendo ele aí. Então é assim. Isso aí são algumas que eu falei, são várias situações. Na rua, mais uma. A gente sempre ficar esperto com situações que acontecem. Por exemplo, de repente alguém te fechou na rua. Você está dirigindo, alguém vem lá e fecha seu carro. Cara, em vez de você ficar saindo, discutindo, tal, segue seu rumo. A pessoa vem lá e deu uma batidinha no seu carro. Cara, se é um lugar ermo, que ninguém pode te ajudar, muitas vezes pode ser até cilada, velho. Entendeu? Pode ser até cilada. Então, cilada pra quê? Pra você sair, a pessoa te abordar e levar você. Levar seu carro. A gente vê um monte de situação aí de sequestro relâmpago, que as pessoas vão nos caixas e saem pegando dinheiro e tal. Cartão de crédito, cartão de débito, sempre esconder. Nunca deixar, tipo, pronto, em um lugar fácil. Entendeu? Uma carteira falsa, se possível, uma carteira falsa com alguma coisa assim, algum dinheirinho, merreca que seja, entendeu? Não tem jeito, cara, tipo, é foda, não tem nada a ver a gente para pra pensar a vida ser desse jeito, mas infelizmente entendeu? Uma outra coisa que eu penso assim, isso aqui eu vou trazer um pensamento meu, que não é porque eu também tô trabalhando fazendo esse bico de motorista de aplicativo, não é por isso não, é porque eu fiquei analisando o que é um motorista de aplicativo. Achei interessante esse ponto de vista aqui, para mim muito interessante. Quando você pensa nessa situação, a gente tá pensando em proteção. Aí eu fiquei assim, caraca, mano, mas tipo, o cara que rouba um motorista de aplicativo, como que ele tem que ser visto como um ladrão? Eu fiquei analisando assim, eu falei, puta,
ele tem que ser visto como um miserável, velho. Ele tinha que ser, o exemplo assim, na hora que fosse pra abrir um inquérito dele lá na delegacia, certo? Tinha que ser lá, miserável, nem ladrão. Por quê? Porque ladrão é aquele cara que vai roubar um banco, entendeu? Roubar um banco, que ele faz um planejamento assim, assim, assado. Não vou entrar no mérito, tô falando do motorista de aplicativo. Ele tem que ser visto como um miserável. Por quê? Porque taxista é assim, ó, se tem alguma pessoa aqui, ó, vamos imaginar a pessoa aqui, ó. Alguém vai dar o sinal, o taxista vai pegar e vai parar e vai levar essa pessoa. Agora o motorista de aplicativo, ele vai em qualquer lugar buscar a pessoa. Ele vai buscar uma pessoa que tá passando mal na casa para levar para um hospital. Ele vai levar muitas vezes num lugar que é desprovido de segurança, entendeu? Colocando a vida dele em risco para levar a pessoa até o destino. Ele vai levar muitas vezes a mãe desse, que nem eu falei, desse miserável, o pai desse miserável, entendeu? Então é o que eu falei, são situações que tem que... Então é isso. Eu acho que o cara que faz essas coisas assim é um cara que, como eu falei, tem que ser desprezado até pelos caras que vivem só disso. Porque é um tipo de trabalho que está fazendo um tipo de prestação de serviço. Ele está auxiliando, beleza? Ele está auxiliando a comunidade em si. Ele se torna um serviço essencial. Assim como os motoboy que leva alimentação, certo? Começou na pandemia com uma forte ascensão na sociedade. É um tipo de trabalho essencial, assim como as relações de segurança pública, assim como em relação aos profissionais de saúde, são serviços essenciais. E serviço essencial nenhum tipo de crime poderia acontecer. Eles deviam ser protegidos, porque é uma falha que, como é que se fala, uma falha, deixa eu acertar isso aqui, peraí, uma falha pública que está acontecendo, se você analisar. Não tem ônibus suficiente, os ônibus que tem passa muitos bairros, horas e horas, e o passageiro já comunicou para mim várias vezes que, além de passar horas e horas, ele tem o lance da deslocação, é longe, entendeu? O transporte em táxi muitas vezes é 3, 4 vezes mais o valor do uso do aplicativo, e até pelo custo da gasolina acaba não valendo a pena a pessoa ir com carro, não só a gasolina como também o lance do estacionamento. Então é um serviço essencial, um serviço que devia ser protegido. Então é isso. Eu acho que o cara que faz essas coisas assim é um cara que, como eu falei, tem que ser desprezado até pelos caras que vivem só disso. Porque é um tipo de trabalho que está fazendo um tipo de prestação de serviço. Ele está auxiliando, beleza? Ele está auxiliando a comunidade em si. Ele se torna um serviço essencial. Assim como os motoboy que leva alimentação, certo? Começou na pandemia com uma forte ascensão na sociedade. É um tipo de trabalho essencial, assim como as relações de segurança pública, assim como em relação aos profissionais de saúde, são serviços essenciais. E serviço essencial nenhum tipo de crime poderia acontecer. Eles deviam ser protegidos, porque é uma falha que, como é que se fala, uma falha, deixa eu acertar isso aqui, peraí, uma falha pública que está acontecendo, se você analisar. Não tem ônibus suficiente,
os ônibus que passa muitos bairros, horas e horas, e o passageiro já comunicou para mim várias vezes que, além de passar horas e horas, ele tem o lance da deslocação, é longe, entendeu? O transporte em táxi muitas vezes é 3, 4 vezes mais o valor do uso do aplicativo, e até pelo custo da gasolina acaba não valendo a pena a pessoa ir com carro, não só a gasolina como também o lance do estacionamento. Então é um serviço essencial, um serviço que devia ser protegido. E aqui no Brasil, não estou falando como uma forma que, como é que se fala, uma forma de saída. A forma de saída, se acontecer qualquer coisa, cara, leva o carro, deixa o carro sempre no seguro, coloca um alarme, alguma coisa. Evita ir para lugares que você não conhece, principalmente de madrugada, que a gente nunca sabe se é golpe, entendeu? Já caiu várias corridas para mim, para ir para lugares longe, e eu não conhecia o lugar e também, tipo, não conheço a pessoa. Então fico sempre cismado, sempre com coincidência com o vídeo ou não, eu acabei de ficar sabendo que o Gerson Brenner faleceu. E o que acontece? Ele estava uma vez, ele era um ator da Globo, um ator conhecido da Rede Globo, sempre tinha novelas com ele. E uma vez, o que eu vi no noticiário, que ele furou o pneu do carro dele e ele parou para trocar numa rodovia. Para mim, eu acredito que foi na Ayrton Senna, não tenho certeza se foi na rodovia Ayrton Senna, não tenho certeza. Tem que ler os noticiários. E aí, quando ele estava trocando o pneu, apareceu miliantes e abordou e, infelizmente, efetuaram o disparo. Ele ficou cadeirante e hoje veio a falecer. É isso que a gente está falando em relação à segurança. Segurança de tudo, gente. Segurança, por exemplo, furou um pneu de um carro. Eu lembro uma vez que eu estava com um tio meu na praia e ele tinha um Escort XR3. Furou o pneu do carro, do nada. A gente estava andando e furou. Ele deslocou com o pneu por um bom trecho e o lugar que ele não tinha jeito, que travou a roda do carro, era um lugar bem ermo. Só que meu tio andava armado, entendeu? Aí eu era de menor, adolescente, ele desceu já tava em 2 amigos, ele com arma em punho e um outro que tava junto pegou e foi fazer a troca de pneu. Te juro, apareceu 3 caras do nada. E o meu tio ligeiro já, fez os caras já tomar distância. Vai pra lá que tá trocando pneu. Os caras, não sei o que, veio com um assunto besta, ele pegou e falou, amigo, vai pra lá. Já mostrou que alguma coisa ia acontecer errado. Os caras foram pra lá. Então a gente tem que analisar um monte de... Com a dica já. Dica de ouro, hein? Dica de ouro. Os carros hoje em dia são bem parecidos, a princípio. São muito parecidos. Um exemplo, a carroceria dos carros são bem parecidas. Você olha um carro, você fala assim, que nem eu mostrei ali, aquele carro, ele tem a plataforma de um Gol, tem a plataforma de um Focus, ou plataforma de não sei o que, plataforma de tal carro. São carros pequenos, ele parece carros de outras marcas. Aí você olha o modelo, olha a marca e olha uma coisa que é extremamente importante, a placa. Quando de repente você vai passar uma informação, a informação não fica vaga. Se você for, de repente precisa ligar para a polícia, mandar alguma situação que aconteceu, ela não fica vaga, não fica perdida. Isso é um exemplo. E placa de carro, a gente sempre olhar para uma placa. Eu não tenho, como falei, eu dispersa rapidinho a informação. Começa com as primeiras letras do carro, entendeu? A primeira letra da placa do carro. Começa a fazer isso, mesmo que graças a Deus, aí Deus abençoe que nunca aconteça. Isso aqui é só uma dica de
que não aconteça. Eu peço a Deus que não aconteça com ninguém, porque a gente gostaria de sempre notícias boas, né? Mas começa sempre com as primeiras letras. Aí você marca no papel, depois você vai com as outras, né? Com os números e tal. E vai fazendo um lance de decorar. Decorar isso, decorar aonde você tá. Aqui eu tô numa região, eu sei onde eu tô. Então você sempre ter a noção de região que você tá. Não só para passar como se estivesse passando, não sei de nada, não sei nem onde eu tô. Se você não sabe nem onde você tá, muitas vezes você corre perigo, porque você não sabe nem onde você tá, como que você vai se proteger? Entendeu? Então a gente tem que saber mais ou menos onde a gente tá, para onde a gente tá indo, aonde a gente ficou, qual que é que nem eu falei para você, a gente sempre assimilar as placas. É mais um ponto de vista. E antes de mais nada, a gente trazendo esse ponto de vista em relação a tudo isso que a gente falou, meus pêsames à família do Gerson Brenner. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma novela que ele atuava e de repente aconteceu isso. Para quem assistia naquela época, ela foi um choque, a gente ficou todo mundo triste, entendeu? Passou uma luta aí e hoje terminou, né? Mas é isso. Que Deus o abençoe, Deus abençoe a família, Deus abençoe que tudo um dia a gente nem precise pensar, que quem sabe um dia com sonho em Deus aí, que essa violência acabe, né? É isso. Que todo mundo se respeite, todo mundo entenda o que é seu, o que não é seu não é seu, e não precisa usurpar, mexer nas coisas dos outros, valorizando sempre a sua luta, seu bem-estar, a sua caminhada, valorizar o pingo que cai no balde, o pingo do seu suor, do seu trabalho, valorizar tudo. Fica aí, Deus abençoe. Então é isso, gente. O resumo é isso. Claramente, se vocês também tiverem alguma dica de segurança, divida aí com a gente. Eu trouxe tipo coisas simples, assim, coisas relacionadas ao cotidiano, beleza? Porque eu fico muito triste, muito chateado quando eu fico vendo notícia de trabalhador que sofreu alguma coisa. Trabalhador é aquela pessoa que está tentando alguma coisa, cara. E aí a gente fica sabendo que aconteceu alguma coisa, não é legal, velho. Então, o que a gente puder tentar dar alguma dica em relação à segurança, a gente tenta aí, beleza? Agradecido aí por ter assistido o vídeo, por estar sempre a gente no conteúdo aí. Depois eu vou trazer mais vídeos diferentes. Espero que consiga aproveitar alguma coisa aí, beleza? Fica todos com Deus e um forte abraço.